Não foi uma jornada de decisões, mas sim uma que definiu quando é que se pode decidir o campeonato. No próximo sábado, 2 de maio, o Porto pode tornar-se campeão nacional porque, neste fim de semana que passou, ganhou o seu jogo e o Sporting empatou. Eu sou o Diogo Pombo, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde fazemos por descomplicar o futebol. Comigo, para analisarem o que levou esta matemática toda, tenho a companhia do costume. Bom dia, Rui Malheiro. Bom dia, Diogo, bom dia, Tomás, e cumprimentos a todos que nos ouvem. E bom dia, Tomás da Cunha. Olá, Diogo e Rui, abraço a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos então à Vila das Aves, onde o Sporting, o último dos grandes a entrar em campo nesta jornada, estava obrigado a ganhar para se manter em duas lutas. A do título, apesar de já não estar nas suas mãos, e a do segundo lugar, que deixou de estar sob o seu controle. Rui Borges fez 6 alterações no 11 e empatou com o AVS, que está no último lugar do campeonato e tinha apenas uma vitória. Tinha e tem. Tomás, o Sporting teve várias oportunidades para o resultado ser outro. E é verdade que o guarda-redes Andriel Ramos fez várias defesas, mas o que explica este vacilo dos Leões nesta fase decisiva do campeonato? É uma perda de pontos inadmissível, sob todas as perspectivas, contra uma equipa já despromovida, numa altura em que o Sporting ainda está a tentar, ou estava, agora não depende de si próprio, a tentar garantir o segundo lugar. Nesta fase, acho que se percebeu mais do que nunca o cansaço acumulado da equipa de Rui Borges. Porque para jogar com o Porto, para jogar com o Benfica, havia ali uma dose de energia extra, um sentido coletivo de transcendência que permitiu à equipa agarrar-se e ser competitiva, embora com resultados diferentes, no Benfica com derrota e frente ao Futebol Clube do Porto com um empate que acabou por valer o Jamor. Mas aí a equipa conseguia ter uma espécie de missão que parece que não existiu no jogo das Aves. E não existiu porque a mensagem inicial também passou por rodar bastantes jogadores do 11 titular. Rui Borges claramente escolheu nesta dupla jornada com Tondela e AVS tentar poupar algumas pernas para o jogo ao meio da semana, também porque este jogo contra o último classificado veio na sequência do esforço exigente no Estádio do Dragão, mas seja por incapacidade de transmitir uma mensagem de importância, porque eram 3 pontos como outros quaisquer, seja porque de facto o Sporting chegou ao fim da linha em termos de combustível, e não falo só de combustível físico, mesmo a nível mental, para perseguir os objetivos. A equipa entregou uma primeira parte paupérrima, permitiu que o AVS chegasse ao empate na segunda metade, e depois disso não é que tenham sido 30 minutos sem oportunidades, porque não foram, e o Sporting podia ter vencido sem o tal contributo do Adriel, que bem destacaste. A questão é que o Sporting tanto podia ter vencido como podia ter perdido, porque deixou de defender, pura e simplesmente, abriu o campo para tentar marcar e tinha 2, 3 jogadores atrás da linha da bola, muitas dificuldades em recuperar, um futebol caótico, como poucas vezes se viu nesta equipa de Rui Borges, e eu diria que mais do que nunca se notou esse limite do cansaço, e a forma como esse limite de cansaço já tinha sido ultrapassado. Depois, não me parece que tenham sido pelos jogadores que entraram, que tenha sido pelos jogadores que entraram e que não estão tão habituados a jogar, que o Sporting perdeu pontos, porque se olharmos individualmente, o Vaianidis é um jogador que não desequilibra propriamente cada jogada, mas tem algum sentido técnico e está envolvido no lance do gol do Sporting. O Koshorashvili é um jogador que abusa nas variações, eu não sei se por intenção própria ou se por indicação de Rui Borges. A verdade é que está sempre a mudar o flanco do jogo. Sempre que joga faz isso, sim. Sempre, inevitavelmente, mas é um jogador que tem alguma qualidade técnica ao nível do passe e não esteve mal no jogo. E mesmo o Morita, que depois está envolvido no lance do penalti, fazia mais uma boa exibição. O Rafael Nel, num jogo complicado, porque não havia tanto espaço, o AVS entregou totalmente a iniciativa ao Sporting e acabou por não ter muitos espaços para se movimentar como tanto gosta, mas ainda assim está ligado a alguns lances de perigo, está ligado ao golo do Sporting. Portanto, parece-me que dentro do jogo essa acaba por ser uma das principais jogadas falhadas de Rui Borges.
aos 56, 57 minutos, o Rafael Nela ainda podia dar mais à equipa, o Sporting podia ter ido atrás de uma gestão mais ambiciosa. Colocou o Luís Soares e sabe-se que o Luís Soares está completamente esgotado, como o Trincão, como o Maxi. Portanto, parece-me que se notaram as diversas consequências no plano físico em jogadores que estão habituados a jogar, mas jogaram em excesso e o rendimento já está muito pobre. É o caso do Maxi, é o caso de Pedro Gonçalves, é o caso de Trincão, é o caso de Soares. Mas mesmo na segunda linha ou na terceira linha, há jogadores que tiveram de se chegar à frente, mas que não agarraram a missão da mesma forma. E, portanto, surge esta perda de pontos completamente evitável para o Sporting, num jogo que acaba por marcar a temporada, talvez na questão do objetivo que sobrava, que era o segundo lugar. Rui, pronto, parece mesmo impossível não tocarmos no tema da sobrecarga de esforços que afeta praticamente todos os jogadores do Sporting, e o próprio Rui Borges, após o jogo, disse, e estou a citá-lo, que era impossível não mexer na equipa e era impossível não haver gestão. Tinha que haver, e isto também começa, e eu concordo inteiramente com a análise que o Tomás faz do jogo diante do AVS, e já lá irei, mas há um ponto de partida, que é a sequência de jogos de grau de dificuldade elevado da equipa do Sporting, a duplo confronto com o Arsenal, pelo meio um jogo diante do Geral da Amadora que venceu, e venceu com justiça, mas a realizar uma exibição muito fraca. Depois a questão da derrota em casa com o Benfica, mas não nos podemos esquecer que o jogo anterior a este é um nulo do Sporting diante do Futebol Clube do Porto no Dragão, que consegue e acaba por ter ali uma dupla consequência, ou seja, quer prémio, quer sintoma. O prémio, obviamente, é a terceira final consecutiva no Jamor para o Sporting, algo que não sucedia há 30 anos, praticamente, e que valerá, obviamente, salvo uma surpresa esdrúxula, o troféu, ou seja, a conquista da Taça de Portugal, e a possibilidade do Sporting disputar a próxima Supertaça. E esse é um ponto importante. Agora, o sintoma que ficou no jogo do Dragão é que o apuramento acabou por ser feito, acima de tudo, pela resistência da equipa do Sporting, porque no fundo, naquele jogo, o Inácio, o Ilman e o Maxi, e os dois primeiros saíram lesionados e são mais duas baixas do Sporting, e provavelmente no caso do Ilman até mesmo até ao final da época, foram o espelho daquilo que é o constante desgaste da equipa do Sporting. E é um desgaste, e muita gente leva obviamente para a questão física, mas eu creio que é tudo mental, porque nós olhamos para a forma como o AVS chega ao 1-1 e vemos um Sporting que continuou a ter oportunidades para marcar, mas sentia-se um desconforto tremendo na equipa. E o cansaço não é só físico, é muitas vezes até, sobretudo, mental. E isso afeta claramente o Sporting nas outras dimensões, a tática e a técnica também. A tomada de decisão, claro. Exatamente, e a tomada de decisão da equipa do Sporting neste jogo diante do AVS foi invulgarmente má. E convenhamos que ter uma tomada de decisão invulgarmente má contra uma equipa que, com todo o respeito, obviamente, já desceu, não tinha absolutamente nada a perder, mas que se limitou basicamente ao seu processo defensivo, e mesmo assim consegue criar oportunidades de golo clamorosas, alguma coisa não está bem. E eu acho que há aqui um aspecto que é muito importante, numa altura em que se falou já da renovação do Rui Borges, que tem mais um ano de contrato, e eu creio que há aqui o duplo efeito do Roger Schmidt, que é aquela questão da confiança em renovar na altura em que parecia que estava tudo ganho e que estava tudo bem, e depois do terceiro ano, que não devia ter ficado no Benfica, e acaba por ser despedido após 4 anos, que também me parece totalmente ingrato. E a verdade é que se sente um bocado essa questão, quer no Sporting, quer no Benfica, nas dúvidas que surgem se os treinadores vão ter os contratos renovados, os próprios treinadores numa situação ligeiramente desconfortável. Seria mais desconfortável até se o José Mourinho não fosse protagonista de um dos episódios, mas a vaga de indisponíveis e jogadores limitados pelo Sporting não acontece pelo primeiro ano. É bom recordar que no ano passado a época do Sporting termina assim, mas termina com uma dobradinha que no fundo acaba por ser
o tónico para não se falar tanto daquilo que sucedeu no final da temporada passada. E aconteceu E a mais ou verdade, menos na mesma altura, não é? exatamente, Diogo, exatamente. E sobretudo, nós não vamos procurar a explicação, ou seja, encontrar a desculpa para este tipo de situação no azar, porque não há azar, isto definitivamente não é azar. E sobretudo, quando o Sporting tem um presidente que é médico, o Frederico Varandas, eu creio que ele tem que ser o primeiro interessado em perceber o que é que se passa na unidade de desempenho do Sporting e no departamento clínico, e repara que quer a nível nacional, quer a nível internacional, nós não sabemos quem é o diretor da unidade de desempenho, nem o diretor do departamento clínico. No Sporting sabemos, e sabemos porquê. Por causa dos encómios presidenciais ao longo dos últimos anos em relação às duas pessoas em questão. E eu creio que aqui terá que haver, e mesmo na questão da renovação do Rui Borges, que eu volto a frisar, tem mais um ano de contrato, eu creio que terá que ser feita aqui uma análise profunda, que admito que já tenha sido feita quando já se falou que Varandas pretendia renovar o contrato, entre aquilo que a equipa técnica pensa da unidade de desempenho e do departamento médico e também do que estas unidades pensam em relação ao trabalho da equipa técnica, porque alguma coisa não está bem para uma equipa chegar, como o Sporting acaba esta temporada, no mar de lesões, no mar de indisponíveis, e obviamente também temos que falar do planeamento da temporada, porque o mercado de verão do Sporting não foi tão fulgente como em temporadas anteriores. Houve jogadores que não entraram nas contas de Rui Borges, e essa também será uma questão que também tem que ser colocada ao treinador, porque ele realmente reduziu drasticamente o número de opções em seu redor, e também me parece que é importante perceber, para além desta questão das lesões, porque é que o mercado de inverno, já sabendo o que é que estava a acontecer com alguns jogadores, repara, nós falámos aqui na altura, o Dibast esteve afastado desde outubro, sempre na perspectiva que iria voltar na semana a seguir, e isso é uma coisa que não tem justificação. Mesmo o Pote, era um bocado a lesão que se teria um tempo curto e depois o tempo foi sempre dilatando, e também é verdade, é que com o tempo de paragem, o Pote não pode estar ao nível que estava antes da lesão. O Kenda, que apesar dos esforços, e tem sido esforços interessantes por parte do Kenda, também não está ao mesmo nível de antes da lesão, e tudo isto tem que ser colocado sobre a mesa quando se fala em renovação, quando se fala numa época falhada, que pode não ser uma época totalmente falhada. É certo que o objetivo do Sporting era conseguir o tricampeonato, mas a verdade é que o Sporting, à partida, vai vencer a Taça de Portugal, por todo o respeito que o Torriense e a equipa técnica, os jogadores merecem. O Sporting é ultra favorito a vencer a Taça de Portugal. Tem um desempenho notável na Liga dos Campeões, tendo em conta a história do clube. É a melhor época de sempre do clube na Champions. E no campeonato, quando chegou a ser, em vários momentos, a equipa que melhor jogava em Portugal, acaba por pagar um preço muito contundente, sobretudo se terminar no terceiro lugar do campeonato. Eu creio que a luta pelo segundo lugar está claramente ainda em aberto, tendo em conta as possibilidades, mas a verdade é que o Sporting desperdiçou aqui, e com uma derrota em casa frente ao principal rival nessa luta para o segundo lugar, a oportunidade de ter rematado, se quiseres, essa questão, sobretudo com a inconsistência que o Benfica teve ao longo da temporada, quer a nível exibicional, quer a nível de resultados. Agora, veremos também o que é que acontece nas próximas 3 jornadas, 4 para o Sporting, e se é verdade que eu entendo que o Rui Borges tenha dito a frase com que tu iniciaste a tua questão, a gestão com necessidade de poupar unidades, porque havia jogadores totalmente rebentados, eu não sei até que ponto vai ter grandes benefícios para o jogo diante do Tondela. É certo que quando se falava do AVS Sporting, olhava-se para o AVS como o 18º classificado já despromovido. Agora o Sporting vai ter pela frente o 17º classificado, que também está praticamente despromovido, ainda que tenha ali uma ténue esperança, que passa muito pelo próximo jogo da equipa do Tondela, que não o do Sporting, o jogo a seguir diante do Casa Pia,
mas a verdade é que também é uma equipa que está em cacos, e depois também teremos que falar um bocadinho mais à frente de um assunto que me parece interessante, é que esta equipa do Tondela está em cacos, muito por culpa do trabalho do segundo treinador, e este segundo treinador é contratado para 3 jornadas de uma equipa que está a fugir, não tanto à despromoção, mas pelo menos ao play-off, e são as tais incongruências do futebol português. Mas, muito rapidamente, surgem desde logo 2 questões prioritárias para a forma como o Sporting vai construir a próxima temporada. É que a política desportiva tem passado muito pela manutenção do plantel e das principais figuras. Claro que há sempre um par de saídas, mas essa tem sido a linha de pensamento da direção do Sporting e explica muito deste bicampeonato. Depois, na evolução natural do Sporting enquanto equipa com poder de atração e com capacidade financeira, o clube passou a alcançar alvos de um grau de investimento superior e por isso passaram a ser normais os investimentos na ordem dos 20, 25 milhões de euros. Mas a base do plantel não pode ser descurada e parece que a base do plantel, ou seja, alguns jogadores que até podem não ter um peso tão significativo a nível de investimento, mas que possam dar garantias, e o Sporting fez isso muito bem naquela fase de reestruturação com jogadores, sei lá, como o Mateus Reis, por exemplo, que é um jogador que permite várias coisas dentro do plantel, e estão a faltar alguns jogadores também que representem isso, e para a próxima temporada parece-me que o Sporting vai ter de compor o plantel também com alguns jogadores, vá lá, low cost, que permitam ter outro tipo de profundidade neste plantel. Sem dúvida, e nós já tocamos aqui mais do que uma vez num ponto. Eu creio, e acho que já ninguém terá grandes dúvidas sobre isso, não é o nosso caso, diga-se, que é a questão do Afonso Moreira. Eu acho que o Sporting não pode desperdiçar um talento como o Afonso Moreira da forma como desperdiçou. Que anda a brilhar no Lyon de Paulo Fonseca. De Paulo Fonseca, e era um jogador que me parecia que tinha claramente lugar no plantel do Sporting, e até posso adicionar um jogador que também me parece que teria lugar no plantel do Sporting. É verdade que fez a pré-temporada, é verdade também que o Rui Borges tinha que fazer escolhas, mas Diogo Travassos também me parece ser um jogador que tinha lugar na equipe, no plantel do Sporting, porque olhando para os laterais titulares, teria dificuldade em perceber que o Diogo Travassos seria titular de forma imediata, mas em relação aos laterais suplentes e que foram titulares no último jogo, não creio, e até pela facilidade que o Diogo Travassos utiliza agora os 2 pés, que é absolutamente notável. Ele agora até marca cantos de pé esquerdo, para além de usar o pé direito. Eu creio que é um outro jogador que foi desperdiçado, mas não tem ainda a dimensão do Afonso Moreira, e não creio que, principalmente para as pessoas que acompanham o Sporting, as camadas jovens do Sporting, e sobretudo também as seleções jovens portuguesas, que este despontar do Afonso Moreira seja surpreendente. Tomás, agora focando um bocadinho mais no que aí vem, na quarta-feira o Sporting joga em Alvalade com o Tondela, do Gonçalo Feio, que luta para sobreviver na Primeira Liga, como o Rui mencionou. Está no 15º lugar, 7 pontos, aliás está no 17º lugar, assim é que é, 7 pontos do 15º, que é o último que garante a manutenção. O Tondela fez um jogo interessante, de alguma forma, no Estádio do Dragão, e pode ser a comparação mais direta com este jogo de Alvalade. Parece-me que inevitavelmente o Sporting vai voltar às bases da temporada. Agora, as bases da temporada, sem Gonçalo Inácio, sem Morten Newman, com alguns jogadores que claramente na fase final da temporada e em quebra de rendimento, e parece-me que o Maxi, em termos de energia, chegada à frente para desequilibrar, é um desses jogadores que já deu o que tinha a dar. Portanto, vamos ver se o Sporting consegue ter a frescura mental na tomada de decisão e nas ligações em último terço para desmontar este Tondela, que tem aqui uma semana de tudo ou nada, autenticamente. Portanto, o jogo deverá assentar nesta lógica. Por isso, vamos ver se o Sporting consegue recuperar alguma frescura nesse sentido, sendo que deve voltar o Luís Soares à titularidade. Parece-me que é possível que o Daniel Bragança também seja titular em vez do Koshorashvili. Agora, se a bola não chegar tão limpa à frente, se jogadores como o Katama ou o Kenda, à partida será também o Jenny Katama regressar ao 11, não estiver inspirado do ponto de vista de um contra um, e se sobretudo o Luís Soares, que depois da paragem de seleções e depois do esforço tremendo a que tem sido sujeito, não conseguir reencontrar-se com os golos, a coisa pode complicar-se para o Sporting, porque o clima de estado de nuvens e de tranquilidade já passou. Portanto, nesta altura, se o Sporting não conseguir resolver as coisas cedo,
vai ficar algo intranquilo e até o registro das bancadas poderá não ajudar muito se o resultado não aparecer cedo. E não esquecer que o Sporting, apesar de não jogar no fim de semana, joga logo na segunda-feira, já sabendo, obviamente, muito possivelmente o Futebol Clube do Porto é campeão, mas também já sabendo o resultado do Benfica em Famalicão. E eu creio que esse é o jogo mais complicado do Benfica até ao final da temporada, mas também já lá iremos. Agora, essa questão também me parece importante, é perceber que esta gestão feita diante do AVS, que era obrigatória, e aqui eu não tenho nada a opor em relação ao 11 inicial que a equipa do Sporting apresentou. Já tenho algumas dúvidas se em alguns momentos não faria mais sentido Rafael Nel ter sido titular e não entrar, por exemplo, perto do minuto 90 em alguns jogos, porque ele já justificava os minutos de utilização. Koscielny aparece 3 meses depois, e porque uma paragem tão grande, independentemente de ele também ter tido um período lesionado, houve períodos em que não estava lesionado e não foi a opção. E é mais um caso em que não parece assim tão inapto para não poder fazer uma quantidade residual de minutos, vá lá. É verdade, porque se nós olharmos, por exemplo, para um jogador como o Ricardo Mangas, ele tem uma quantidade residual de minutos, muitíssimo superior à do Koscielny, superior também à do Vadjanidis, sobretudo em tempos mais recentes, e sobretudo também há aqui um caso que tem passado um bocadinho ao lado, mas esperaria, pelo menos da parte do treinador do Rui Borges, uma explicação para que um reforço de inverno não seja nem sequer opção alternativa num jogo diante do AVS, que é o FAE, que é o jogador que estou a falar em concreto. Mas aí, e quer Tomás, quer eu, já falamos dessa questão, ele surgiu aqui para ser um bocado o novo Alisson. A verdade é que o Alisson tem um rendimento super dimensionado por aquilo que fez na Liga dos Campeões, mas passarmos de um jogador como o Alisson para e aqui perdoem-me a expressão, é claramente entre aspas, um inútil como Faé, necessita obviamente de uma explicação concreta, porque era um jogador do mercado preferencial do Sporting, que estava a destacar-se nesse clube. Admito que os motivos que levaram à aquisição foram exatamente esses, ser um jogador muito na linha do Alisson, mas a verdade é que também, face às oportunidades que teve, não justificou nenhuma dessas oportunidades, e a verdade é que hoje em dia é um elemento que não parece contar para o plantel do Sporting, e em alguns momentos eu até chego a questionar se não faria sentido, por exemplo, ter antecipado o lançamento de alguns jogadores que são claramente destaques na equipa B. Não falo só do caso do Rafael Nel, mas, por exemplo, um jogador como o Flávio Gonçalves parecia-me justificar mais minutos numa fase em que o Sporting teve muitas dificuldades em ter alternativas que pudessem ser lançadas a partir do banco. Além do jogo em atraso que o Sporting vai fazer esta quarta-feira contra o Tondela, falta ainda no campeonato jogar com o Vitória, o Rio Ave e o Gil Vicente. Dos 4 jogos, 3 em casa. Uhum. Antes do deslize do Sporting, já o Porto tinha feito a sua parte na reboleira. A equipa de Francesco Farioli ganhou a Estrela da Amadora por 2-1, com ambos os golos marcados por Denis Gul antes do intervalo. Um de penalti e outro a emendar de cabeça um belo cruzamento de Alberto Costa. Na segunda parte viu-se algo já visto nos Dragões, mas que não se via há algumas semanas. A vontade de controlar o jogo colocou a equipa um pouco a jeito de sofrer. E Rui, na segunda parte, o Estrela conseguiu ainda pregar alguns sustos ao Porto. Tu utilizaste o termo muito bem, o Porto fez a sua parte. Eu diria que o Porto fez a primeira parte, porque na segunda esteve muito distante do jogo. É uma primeira parte de domínio total da equipa do Futebol Clube do Porto, muito melhor em todos os momentos do jogo do que o Estrela, e estou a incluir aqui os 6 momentos, ou seja, também contando com a bola parada defensiva e ofensiva. Um Futebol Clube do Porto capaz de tirar a equipa do Estrela da Amadora completamente do jogo, mas também creio que a opção de um meio-campo com Kevin Jansen, Eddie Doué e Rubinho não ajuda a que uma equipa seja proativa, e acho que esse aspecto é um aspecto determinante, sobretudo no caso com bola, mas sobretudo vimos um Futebol Clube do Porto muito solto, com muito bons momentos de qualidade, principalmente no jogo exterior, predomínio claro do corredor esquerdo, com as ligações entre o Gabriel Veiga e o Pietruszewski, a vermos novamente o Gabriel Veiga assumir um papel determinante na dinâmica
dinâmica do terceiro homem ao baixar e a procurar depois combinações ou com o Paulo Rosário ou com o Denis Goul, e um corredor direito menos ativo do que em outros jogos, mas que depois acaba também por estar na gênese do 2-0. O Futebol Clube Porto foi a ganhar ao intervalo por 2-0 com inteira justiça, foi sobretudo forte na fase inicial nos lances de bola parada, aproveitar uma debilidade clara da equipa do Estrela da Amadora, mas quando fez 1-0 na grande penalidade apontada pelo Denis Goul, já merecia estar em vantagem. Deixa-me destacar aqui o trabalho do Pietruszewski, sempre fora da caixa, nem sempre toma as melhores decisões, tem tempo para evoluir nesse aspecto, mas é claramente o jogador mais fora da caixa da equipa do Futebol Clube do Porto, por isso mesmo partiu para uma situação de 1 contra 2, deixou os dois adversários pelo caminho, e depois na altura eram o Scholz e o Lekovic, o lateral direito e o central direito, para depois ser derrubado de forma algo imberbe pelo Kevin Jansen, que acabou por derrubar o polaco do Futebol Clube do Porto. Podia esperar-se aí uma tentativa de reação do Estrela da Amadora, a verdade é que não o conseguiu, não conseguia ter bola de forma alguma, e o Futebol Clube do Porto justificou o 2-0, e cá está, mais uma vez o papel do Pietruszewski a sair da esquerda para o corredor central, o Alberto Costa, que do meu ponto de vista tem acabado esta época num nível alto, não fez a sua melhor exibição na Amadora, mas também não era preciso, mas houve outros jogos em que foi absolutamente nuclear, e até no próprio jogo da Taça de Portugal diante do Sporting esteve num nível bom, acabou por servir a finalização do Denis Goul ao segundo poste, mas também há que dizer que independentemente do Denis Goul estar divorciado do golo, conseguiu aqui marcar 2 golos, mas isto não significa a redenção do Denis Goul. Este segundo golo tem culpas claras dos dois centrais, que são claramente batidos, e da falta de cobertura eficaz do Scholz ao segundo poste. Seja como for, vitória inteiramente justa ao intervalo da equipa do Futebol Clube do Porto, também muita eficácia na chegada às zonas de finalização em bola corrida, porque o Futebol Clube do Porto chegou principalmente em bola parada à área adversária. Ao intervalo, creio que o treinador do Estrela da Amadora faz algo que provavelmente devia ter feito de início, que foi abdicar do Doué e do Jansen no meio campo para lançar o Paulo Moreira e o Giovanni Cabral, para além da troca entre o Scholz e o Encada, porque o Scholz teve definitivamente problemas para travar o Pietruszewski, e a partir daí a equipa do Estrela da Amadora teve capacidade para ligar jogo, porque teve os seus dois médios, porque nesta fase também considero já o Giovanni muito mais médio ofensivo do que extremo ou falso 9. A verdade é que o Paulo... jogador do último passo para lançar ataques. Claro, claramente. E foi isso que se sentiu, é que com Paulo Moreira e com o Giovanni, o Estrela teve capacidade para disputar outro jogo e disputou muitíssimo bem. Não nos podemos esquecer que o Estrela é uma equipa que consegue colocar 3 bolas no ferro, ainda que uma seja lateral, mas são 3 bolas no ferro da baliza do Diogo Costa. O próprio Diogo Costa tem 2 intervenções de muito bom nível, e tudo isto com 2-0, e a verdade é que o 2-1 surge numa altura, e também reflexo da segunda parte completamente desconcentrada do Futebol Clube do Porto, muito pela situação do Van Hooijdonk ter ido marcar um livre lateral, e creio que quase todas as pessoas pensaram que ele ia bater direto à baliza, não bateu, e o Giovanni apareceu muito bem na área a fazer o 1-2, e a verdade é que ali a equipa do Futebol Clube do Porto acho que lhe tocou a sineta de alarme, e foi sobretudo ali um final de jogo de sofrimento, com o Futebol Clube do Porto aí sim a conseguir controlar as operações para impedir chegadas limpas às zonas de finalização, mas muito trêmula por parte da equipa do Futebol Clube do Porto, reflexo do adormecimento total que a equipa teve na segunda parte, e também do próprio facto de nenhuma das substituições que o Futebol Clube do Porto fez, tirando a última, se calhar a do Fofana, ter trazido algo novo à equipa do Futebol Clube do Porto. Bem pelo contrário, os jogadores adormeceram claramente na vantagem por 2-0 e nunca acreditaram que o Estrela da Amadora seria capaz de surpreender a equipa do Futebol Clube do Porto, e sobretudo foi um Futebol Clube do Porto que denotou nessa segunda parte, para além do divórcio com o jogo, dificuldades do ponto de vista defensivo, nomeadamente no controle da profundidade, algo que o Estrela aproveitou até ao máximo com os lançamentos do Giovanni, como muito bem dizias, Diogo, em direção a Abraham Marcos, que foi claramente o principal desequilibrador, e mais pontualmente sobre o Stoica, ainda que o Stoica me tenha parecido que do ponto de vista defensivo acabou por ser muito negligente ao longo da partida. Tomás, que razões é que consegues apontar para este adormecimento do Porto que já não víamos há algum tempo?
Sim, por um lado haverá uma certa tendência, porque esta é a forma como o Porto gera vantagens intencionalmente e foi visto ao longo da temporada muitas vezes. É uma equipa que prefere o controle defensivo, que claro que perde algum ritmo na pressão, não consegue condicionar tanto e, portanto, permite algum crescimento aos adversários. Não é uma equipa que procure gerir as vantagens com bola e mesmo as alterações de Farioli normalmente não entram nesse sentido, sobretudo quando se sente que a equipa está em dificuldades, procura sobretudo refrescar os corredores laterais para ter também dois extremos disponíveis, troca por vezes os laterais também, refresca o meio campo para ter capacidade de pressão e de preenchimento de espaços. Isto é uma razão que vimos muitas vezes ao longo da temporada e depois depende muito do adversário e da forma como também consegue entrar no jogo, e o Estrela soube entrar no jogo com as alterações feitas pelo João Nuno ao intervalo, e parece-me quase roçar o absurdo este despedimento neste momento e depois do jogo com o Concordo. Porto, em que o Estrela poderia perfeitamente ter conseguido outro resultado na segunda parte, e convém lembrar que este plantel mereceu uma autêntica revolução em janeiro, portanto qualquer treinador, seja o João Nuno ou seja o ABC, teria sempre de construir uma equipa com a época a decorrer, e nesse sentido não há milagres, como se costuma dizer. Depois, na primeira parte, o Porto foi a tal equipa dominante nos duelos defensivos, contra uma equipa que também não tem muitos argumentos em profundidade, por isso o Kivior defendeu quase sempre o Marcos em antecipação, os centrais controlaram o jogo direto sem grandes problemas, muito sentido posicional do Pablo Rosário à frente da defesa para recuperar e depois também para iniciar a distribuição e lançar ataques. Portanto, foi um Porto que não permitiu nada ao Estrela, e já nem estou a dizer permitir nada na área, só se Não jogou no entrou meio campo do sequer. Estrela, Zero praticamente. toques na área adversária na primeira parte. Exatamente, é o indicador mais claro do que aconteceu. E depois, o Porto, ofensivamente, ganhou um grande recurso que não tinha na primeira parte da temporada, e falo, claro, do Piatusevski, porque não é apenas um jogador de 1 contra 1 por fora, também é um jogador que consegue ganhar a zona interior para depois causar desequilíbrio no adversário, como o 2-0 acaba por mostrar. É o Piatusevski que leva a bola até o corredor direito, e o Alberto Costa, que está nestes últimos meses também muito mais envolvido em profundidade, e isso faz diferença até no próprio rendimento que foi crescendo ao longo da temporada. O Piatusevski ainda é um pouco um jogador de jogadas, ou seja, pode ter a jogada mais brilhante, mas no lance a seguir, ou no lance a seguir, não dá continuidade, mas ainda assim o impacto que tem É a tido prova dos 17 anos, não é? completamente, e o impacto que tem tido na construção dos resultados supera qualquer perda de bola ou qualquer mau passe que possa fazer, portanto acaba por ser uma das figuras inevitavelmente deste jogo na Amadora, e é um jogador com uma personalidade tremenda para encarar e voltar a encarar os adversários. Depois, o Porto até tem tido pouco rendimento goleador dos avançados, nem foi o caso do Denis Gul. Curiosamente, jogou muito melhor na jornada anterior, mas Verdade. mais em apoio, a criar espaços para outros entrarem. Desta vez foi mesmo ele a conseguir marcar 2 gols, e portanto teve um jogo também ele atípico, mas que marca, eu diria, o esforço coletivo. É um jogador de grande compromisso, embora não seja obviamente um portento de técnica ou um grande finalizador, mas é um jogador que tem cumprido bem a tarefa nesta etapa pelo Futebol Clube do Porto. Na segunda parte, jogo diferente, porque o Estrela já conseguiu jogar mais no meio campo contrário. Não há um Estrela sem Jovane, no meu entendimento, é um titularíssimo, Também é um acho. jogador que muda completamente a clarividência e a criatividade da equipa quando tem a bola, e com o Jovane a meter o último passe, mais movimentos por dentro do Stoica nas costas da defesa, por exemplo, naquela bola ao poste, e até do Marcos a conseguir fugir mais vezes do Kivior. O Estrela já foi perigoso, porque o João Nuno também percebeu que era preciso ter chegada dos dois laterais, e por isso lançou em cada para a direita. E fiquei surpreendido por desta vez o Farioli deixar o Piatusevski 90 minutos, quando já não estava a acompanhar com grande facilidade o lateral do Estrela. Mas também com o Bruno Langa, do outro lado, aí sim o Estrela virou o jogo a seu favor e podia ter marcado mais do que um golo, seja por de mérito próprio, seja porque o Diogo Costa deixou a defesa do costume, e tem sido uma época de defesas tremendas do Diogo Costa. Só para embrulharmos um pouco as contas para o fim de semana que aí vem, basta o Porto ganhar no sábado contra o Alverca no Dragão para ser campeão nacional, isto caso o Sporting e o Benfica vençam os seus respectivos jogos antes. Caso empatem, o Porto só terá de empatar também. E se os rivais a perderem, então a equipa de Farioli entrará em campo já com o seu 31º título de campeão nacional garantido. Depois de jogar contra o Alverca em casa, o Porto ainda se desloca ao terreno do AVS e fecha o campeonato também no Dragão com o Santa Clara.
Na Luz, o Benfica ganhou ao Moreirense por 4-1, alargando a vantagem para o Sporting no segundo lugar. Leandro Barreiro marcou, Richard Rios também e Franjo Ivanovic fez um bis, mostrando que talvez pudesse ter sido aproveitado de outra forma ao longo da época. Tomás, a exibição da equipa de José Mourinho não pode ser resumida a isso, claro, mas consegues apontar motivos para ter demorado tanto tempo até o avançado croata ter algum destaque como tem tido nos últimos tempos? Parece-me que José Mourinho, na concepção de 9, não viu Ivanovic como um 9 de Benfica e como um 9 à própria imagem de Mourinho, mas depois por consequência também como um 9 de Benfica, porque não é um ponta de lança, efetivamente é um jogador que vivia em dupla, é um jogador que faz muitos movimentos em corredor de lateral, como aliás aconteceu neste encontro também, é um jogador de remate fácil com os dois pés, mas para isso é preciso estar virado para a baliza e não a fazer de pivô a meio campo, e isso aconteceu bastante na fase inicial da temporada, se bem nos lembrarmos. Portanto, esta distância entre Mourinho e Ivanovic, e entre Ivanovic e o papel de 9 do Benfica, acabou por trazer um desaproveitamento claro, porque é um jogador com qualidade, acho que isso tem sido visível quase sempre que entra em campo, é um jogador que traz muita energia, e o Pavlidis também já está em registro final de temporada e não é de agora, foi-se toda a confiança, é um jogador que está com muita lentidão a raciocinar e a executar, e portanto o Ivanovic é o melhor avançado disponível do Benfica nesta fase da temporada. Entrando na fase final, obviamente já com o adversário também desgastado e a ceder mais espaços, torna-se mais importante ter a frescura do Ivanovic, a capacidade de atacar espaços, e por isso teve uma ótima entrada, tal como o Bresciani e tal como o Sheldrup, mas não apenas pelo que oferecem ofensivamente, mas também porque são os extremos que melhor defendem, e imagine-se dizer isto de qualquer um dos dois noutra altura, mas essa é a verdade. E parece-me que há dois fatores que explicam este crescimento, esta consistência de resultados que o Benfica tem tido e que não teve tanto noutras alturas. Por um lado, Mourinho encontrou um meio-campo que lhe dá mais garantias na pressão e na recuperação de bola. Entre os três médios há uma quantidade gigante de recuperações de bola. Também é verdade contra o Moreirense que se dispõe a jogar, e isso permite que o Benfica seja uma equipa pressionante e rouba em zonas altas, seja pelo Ausnes, seja pelo Richard Rios, seja pela presença do Leandro Barreiro na primeira pressão, mas depois perde algo nos dois corredores com o Luque Bacchio e com o Rafa. Ainda assim, o alargamento do plantel é outra das razões óbvias para que o Benfica tenha a capacidade de encontrar soluções não só nos primeiros minutos, mas também mais para a frente. Rui, o Tomás mencionou o papel dos extremos do Benfica, sobretudo do Sheldrup e do Bresciani, e o Mourinho parece que se picou com o outro extremo, que não tem jogado tanto, o Luque Bacchio, sobretudo quando o belga foi substituído e parece que houve um bate-boca entre os dois. Depois na conferência de imprensa, assumido, exatamente. Depois na conferência de imprensa o Mourinho disse que o jogador tinha de pedalar mais, dizendo que não gostava de certas características do seu jogo. Um momento muito Mourinho. Claro, foi um momento muito Mourinho, com alguma ligação ao momento do Sabri, não foi a apertar a chuteira durante quase 10 minutos, mas foi também uma situação, diria, pródiga em Luque Bacchio, quando se contrata Luque Bacchio, e convém dizer que ainda não foi no período de José Mourinho, já sabia o que é que a casa gastava, e depois temos que juntar aqui algo que me parece importante. O Luque Bacchio, diante do Moreirense, tentou fazer coisas que fez pela seleção da Bélgica e que resultaram em golo. O problema é que nem sempre consegue fazer isso, ou, aliás, muitas vezes não consegue. Na altura da aquisição, falamos aqui, o Luque Bacchio é um jogador com perfil para conseguir, em vários momentos, ser desequilibrador num campeonato como o português, mas mesmo num campeonato como o português, é capaz de tomar uma boa decisão em 10, e era o que estava a ocorrer diante do Moreirense. Foi muito bem substituído, obviamente só entendo a sua titularidade pelo facto de Bresciani e Sheldrup a terem aqui algum descanso, também já a pensar nas próximas 3 jornadas que o Benfica terá pela frente, e salvo algum castigo ou lesão, que obviamente nenhum adepto do Benfica quererá, a verdade é que Bresciani e Sheldrup terão que ser titulares nesses 2 jogos,
creio que ter o Luque Bacchio hoje em dia a titular ou a partir do banco, ou não ter praticamente nada é quase a mesma coisa, porque o jogador está completamente desmotivado, é um jogador que traz muito pouco ao jogo ofensivo da equipa do Benfica. Lembro-me que um dos últimos empates do Benfica acabou por ser o Luque Bacchio a procurar ser protagonista no território interior, onde não tem capacidade para o fazer, e sobretudo olhar para o jogo do Benfica hoje em dia, quando o Luque Bacchio está em campo, é viciar o próprio jogo da equipa do Benfica. Há um Benfica com Bresciani e Sheldon, quando o Luque Bacchio é titular. A equipa do Benfica insiste em buscá-lo e cada vez mais o insiste, ou seja, torna ainda mais delicada a forma como o Luque Bacchio gera a frustração, porque é verdade, dois bons momentos, 5, 6 más decisões, e no fundo foi disso que viveu o jogo do Luque Bacchio diante do Moreirense. Eu não creio que o Benfica beneficie nada, mas nunca beneficiou ao longo da temporada de cingir muito o seu jogo ofensivo à capacidade de desequilíbrio do jogador belga, e a verdade é que depois de um início de segunda parte claramente negligente, e admito que ao intervalo o Mourinho já tenha falado com ele sobre o lance que está na origem do golo do Moreirense, que é verdadeiramente caricato, mas apesar de tudo, não me parece que o Luque Bacchio seja o principal protagonista pela negativa desse lance. É um dos jogadores que está envolvido nesse lance, porque não se preocupa sequer em recuperar, quando vê, por exemplo, os dois centrais do Benfica a correrem em esforço praticamente 80 metros para tentarem recuperar o lance. E a verdade é que o castigo que Mourinho lhe deu, Mourinho também já estaria preparado, isto obviamente do meu ponto de vista, não sei absolutamente nada sobre a situação, mas acredito, conhecendo o temperamento dos jogadores, já estava à espera de uma reação explosiva quando o substituiu, como também poderia acontecer uma reação do género por parte de Rafa, que optou obviamente por ter uma reação menos intempestiva, se calhar muito mais tranquila, porque na verdade hoje em dia percebe-se perfeitamente que nem Luque Bacchio nem Rafa são titulares da equipa do Benfica e têm que conviver com esse tipo de situação. E ainda por cima Luque Bacchio tem a presença no Mundial, eu não diria em jogo, mas na cabeça dele, não é? Enquanto que o Rafa não. Tem, e sobretudo há um aspecto que me parece muito importante, Diogo. O Luque Bacchio, principalmente no jogo diante dos Estados Unidos, fez claramente a diferença pela seleção belga, com, lembro-me, 2 lances, um deles verdadeiramente notável, e curiosamente esse lance notável, que acaba em golo, ele tentou repetir diante do Moreirense e as coisas não lhe correram bem, e ele não consegue, mas isso já era assim no Sevilha, já era assim noutros clubes que ele representou. É um jogador que não sabe gerir as situações se as coisas não lhe correm bem. Sempre foi assim, quem o contratou também tinha que É saber. isso. O Luque Bacchio, se jogasse regularmente no Benfica, iria sempre marcar grandes golos e fazer grandes Claro, jogadas. Isso nunca esteve em causa. isso mesmo, A questão aqui é perceber se esses golos, que não são muitos normalmente, que consegue é marcar, isso. compensam Compensa o resto. o facto de não defender, o facto de não ser um jogador de equipa, o facto de não assistir muito. E de viciar o jogo Este peso na ofensivo. balança. E vicia o jogo ofensivo. Desde logo, não apenas por responsabilidade do Benfica, mas o Moreirense esteve sempre confortável em campo, com bola, até Mourinho lançar Bresciani e Sheldon e depois o Ivanovic. Certíssimo. Portanto, nesse sentido, acho que esta temporada deixou bem claro que o Luque Bacchio não pode ser uma arma de plantel do Benfica para o próximo ano, desde logo porque o próprio não aceita este papel secundário. Nas 3 jornadas que faltam, o Benfica vai a Famalicão, recebe o Braga e termina com uma visita ao Estoril Praia. Seguimos para o Braga, que claramente a pensar na sua vida na Europa viajou aos Açores com um 11 desguarnecido e perdeu por 2-1 com o Santa Clara. Na equipa estavam como titulares 2 miúdos da equipa B, com vários outros no banco, e pesos pesados como o Ricardo Horta, o Pau Victor, o Lager Bilka, o Ornichek ou o Victor Gomes nem sequer foram convocados. Rui, o 4º lugar no campeonato não está garantido, mas pode-se dizer que está tranquilo. Então o Carlos Vincent preocupou-se em poupar os jogadores para o jogo desta quinta-feira contra o Friburgo, a contar para a primeira mão das meias finais da Liga Europa. Exatamente, Diogo, e sobretudo temos aqui salientar um aspecto que é importante. O jogo de quinta-feira do Braga diante do Casa Pia não foi um jogo tremendo por parte da equipa do Braga, bem longe disso, mas conseguiu aquilo que lhe interessava, ou seja, depois do empate com o Famalicão, venceu o Casa Pia e ganhou o tal conforto pelo 4º lugar
que lhe permite, de momento, gerir um bocado a situação, e nomeadamente esta deslocação ao terreno do Santa Clara, com uma segunda linha, obviamente, e alguns jogadores de terceira linha até, porque o Sporting de Braga também tem vários ausentes, nomeadamente no setor defensivo, e eu creio que a equipa do Sporting de Braga procurou ser competitiva nos Açores. Na primeira parte teve alguma sorte, eu não gosto de utilizar sorte, mas teve algum ensejo para conseguir sair de vencedor ao intervalo, mas a verdade é que depois na segunda parte sentiu-se não só que há vários jogadores que estavam descaracterizados com a equipa, e também a vontade indómita por parte do Santa Clara, já sabendo grande parte dos resultados dos seus adversários diretos, sabendo que um empate ou uma vitória, principalmente uma vitória ali, podia ser um alívio muito grande nas contas. Mas obviamente aquilo que me parece, e sobretudo depois do jogo diante do Casa Pia, e tendo em conta a proximidade dos jogos, ou seja, 3 jogos de altíssima competição no espaço de menos de uma semana, porque não completa a semana inteira, mas são 7 dias no fundo, mas não completando os 7 dias, a verdade é que a verdadeira final para o Sporting de Braga joga-se na quinta-feira na Pedreira, e é um jogo que é muito importante para a história do Sporting de Braga, porque está em jogo a presença na final da Liga Europa, a segunda presença no caso do Sporting de Braga em 15 anos, e sobretudo algo que também nunca poderá ser esquecido, é que o vencedor da Liga Europa entra direto na Liga dos Campeões. Isto pode subverter completamente a lógica da próxima temporada do Sporting de Braga, porque poderá ser um verão muitíssimo interessante para a equipa do Sporting de Braga, caso consiga, e será obviamente difícil chegar à final e ainda mais difícil conquistá-la, mas a verdade é que o Sporting de Braga, olhando para o adversário que tem pela frente, tem toda a legitimidade em acreditar que é possível chegar à final, e que a final define-se obviamente e como sempre num jogo, e é a aposta do Sporting de Braga, creio, e bem do meu ponto de vista em relação àquilo que é a gestão de calendário, passou claramente pelo jogo de quinta-feira. Lançou miúdos, acho que foi um momento importante para os jogadores do Sporting de Braga terem esta oportunidade, e os jogadores souberam fazer por isso. Agora, a verdade é que eu creio que o momento mais importante para a equipa do Sporting de Braga no jogo diante do Santa Clara foi dar a hipótese do Salazar a regressar como titular. Ele tinha entrado muito bem como suplente utilizado diante do Casa Pia, porque comprova que na quinta-feira pode estar ao mais alto nível. Em relação ao jogo diante do Santa Clara, foi um Braga de contexto, ou seja, sabendo perfeitamente que o seu objetivo estava na quinta-feira, tentou gerir o jogo da melhor forma, tentou gerir também o facto de ter uma defesa que está neste momento destruída e que na verdade procurou agora recuperar para o jogo de quinta-feira, e é importantíssimo que consiga recuperar os jogadores mais importantes. A verdade é que o golo do Salazar também resulta de uma falha grotesca, diria até, do Gabriel Batista, que nem sempre tem estado bem nesta fase do Santa Clara, quer dizer, na primeira fase do campeonato não esteve particularmente bem, e nesta fase também teve aqui uma quebra de produção, e é um guarda-redes que não deixa por isso de ser interessante, e a capacidade que a equipa do Santa Clara teve para produzir a reviravolta. Em relação à equipa do Sporting Braga, parece-me que aquilo que é mais importante retirar do jogo diante do Santa Clara foi a hipótese de ter o Rodrigo Salazar durante 45 minutos como titular. Ele correspondeu com um golo, é obviamente um erro garrafal do Gabriel Batista, mas sobretudo houve aqui a hipótese de lhe dar minutos de competição, que eu creio que serão muito importantes para o duplo confronto diante do Friburgo. Houve também aqui a oportunidade de dar a titularidade a jogadores da formação, destaque principalmente o Luís Pinto, que é um jogador que me parece bastante promissor, mas repara que a falta de ambição do Sporting de Braga em relação ao jogo é óbvia, quando ao intervalo saem o Vítor Carvalho, o Demirek Tiknaz, que está claramente em crescendo dentro do ideário do Vicence, e sobretudo o Rodrigo Salazar, e até ter entrado aí o João Vasconcelos, finalmente aqui a ter a oportunidade na equipa principal, que eu creio que ele já merecia há algum tempo. Mas a verdade é que se olharmos para aquilo que foi o jogo, seria
tremendamente injusto que a equipa do Santa Clara não o vencesse, porque foi ao longo de todo o período, mesmo não tendo bola, a única equipa verdadeiramente perigosa, e a rotação do Sporting de Braga foi tão longe que até o próprio Ornicek não jogou. Deixa-me destacar só um jogador no Santa Clara, nós já falámos dele aqui, mas nunca neste aspecto principal. Eu creio que tardou muito a titularidade dada ao Brenner Lucas. É certo que o Brenner Lucas ainda é um jogador que nem sempre decide bem, mas a verdade é que é um agitador nato e trouxe coisas ao ataque do Santa Clara, nomeadamente em termos de condução, de progressão, de ataque ao espaço, que não é fácil vermos esta equipa do Santa Clara ter, principalmente esta temporada. E não tendo tido a ligação direta a nenhum dos golos, nem ao primeiro nem ao segundo, eu creio que foi um elemento muito importante na conquista da vitória por parte do Santa Clara e, sobretudo, nos momentos em que vimos, se calhar até, também tendo em conta as debilidades do adversário e ter optado por um misto equipa B-C, aproveitou muito bem a oportunidade esta equipa do Santa Clara e, no caso concreto, o Brenner Lucas. Tomás, o próximo adversário na quinta-feira é o Friburgo para a Liga Europa. A equipa é da região da Floresta Negra, da Alemanha, está no 8º lugar da Bundesliga, é treinado por Julian Schuster e tem um conhecido futebol português como habitual titular no lado esquerdo da defesa, onde costuma jogar Jan Niklas Besta, que esteve na primeira metade da época passada no Benfica. Sim, contra o Stuttgart, que foi o jogo mais importante recentemente, porque contra o Dortmund o Schuster apostou num 11 misto, já claramente em poupanças para a Liga Europa, mas o Besta jogou a extremo direito, portanto vamos ver qual é exatamente o papel que dará a Besta, porque em jogos mais complicados o Stuttgart aposta muito na velocidade de Besta, sobretudo porque é um jogador que a pé trocado, pela precisão técnica, pela bola parada, consegue marcar alguma diferença. Vamos ver qual é a ideia. E vai muito dentro e é um aspecto essencial no jogo ofensivo do Friburgo. Precisamente, e neste caso o Friburgo não vem de uma sequência muito boa, porque é eliminado para a taça na meia-final, podia ter chegado à final também nessa prova a eliminar, mas de facto é uma equipa que se destaca muito neste contexto de provas a eliminar. Basta dar um dado que me parece importante no lançamento da eliminatória, é que o Friburgo tem apenas 3 derrotas em casa ao longo da temporada, e uma delas foi com o Bayern recentemente, portanto o Braga, para poder chegar à final, terá de construir um bom resultado nesta primeira mão, a jogar na pedreira. Depois, o Friburgo, com o Schuster, que era adjunto do Christian Streich, conseguiu elevar-se enquanto coletivo e até sonhar com coisas mais ambiciosas, e esta temporada da Liga Europa tem sido absolutamente fantástica. Depois, mistura alguma experiência no plantel com os jogadores que estão destinados ao topo do futebol europeu, e aí claramente o nome principal é o Manzambi, Johan Manzambi, médio muito jovem ainda, suíço, 20 já anos. internacional, que faz lembrar quase um Pogba, um médio com muitas qualidades, sem dúvida, seja na recuperação, imponência defensiva, ocupação de espaços, mas também pelos atributos com bola. É um médio forte em condução, mas também esconde muito bem a bola sob pressão, tem qualidade no passo longo, tem meia distância, portanto é um jogador que de facto está destinado ao topo do futebol europeu e é um dos atrativos desta edição da Liga Europa e, claro, também por consequência da eliminatória com o Sporting de Braga. O Friburgo não é uma equipa que valorize sempre uma ligação curta, antes pelo contrário. Tem o Matanovic como jogador-alvo, está a fazer uma excelente temporada, um ponta de lança croata que pertencia ao Eintracht Frankfurt e está a ser um dos nomes fortes desta equipa do Friburgo. Tarefa exigente para os centrais do Braga, porque o Matanovic, embora tenha 1,94 m, não é apenas um jogador de área, finaliza muito bem na área, mas é um jogador com alguma mobilidade para se impor em apoio, para dar soluções e permitir não só que o Grifo, que continua a ser uma das referências da equipa, um jogador tecnicamente muito evoluído na precisão técnica, no remate, no cruzamento, na bola parada, e ao Best também, já o destacámos, veremos se joga como extremo ou não, mas esta presença do Matanovic a condicionar os centrais permite que o Suzuki muitas vezes rompa deste trás e apareça em zonas de finalização. É um jogador japonês que foge um bocadinho do padrão, se calhar, porque não é apenas um jogador tecnicamente evoluído, é um jogador que consegue muito bem atacar os espaços e diferenciar-se nos duelos. E nesse sentido, acaba por ser uma das principais ameaças à defesa do Sporting de Braga. Não me parece que o Friburgo seja uma equipa perfeita defensivamente, concede alguns espaços, tem algumas dificuldades individualmente também. Portanto, parece-me uma eliminatória para ter golos, não sei se no primeiro jogo, mas parece-me que o Braga tem de entrar com tudo para levar um resultado positivo para a Floresta Negra, mas de facto o Friburgo
está a ter um trajeto absolutamente excepcional e vai ser um adversário duríssimo para o Sporting de Braga. Já não nos resta muito tempo, mas ainda vamos dar a nossa revienga ao futebol dos ditos grandes, para irmos ter primeiro com o Famalicão, que foi ao Estoril vencer por 1-0 a equipa de Ian Cathro. Rui, esta segunda volta do campeonato da equipa de Hugo Oliveira está a ser estrondosa. Sim, e sobretudo no momento da verdade, ou seja, quando chegam as grandes decisões e os jogos contra as equipas de dimensão mais elevada, a resposta foi muitíssimo boa, tal como tinha sido a do Gil Vicente. Curiosamente, o Gil Vicente cai nos dois períodos em que tem um ciclo ligeiramente descendente, nos jogos de grau de dificuldade que à partida seria mais acessível, um bocadinho à imagem desta equipa do Famalicão. Agora, o Famalicão, e isso nós temos que preservar, está numa sequência de 9 jogos sem perder, é brutal. Nesses 9 jogos venceu 5 vezes, empatou 4 e nos empates estão os jogos diante do Futebol Clube do Porto e diante do Sporting de Braga, ambos fora, ambos por 2-2, e é um aspecto que me parece muito importante. E volto a frisar, é uma equipa também de autor do Hugo Oliveira, justamente viu o seu contrato ser renovado. É uma equipa que muito possivelmente vai perder alguns dos seus titulares fruto da boa temporada que está a realizar, ou muito boa temporada para ser mais correto com aquilo que tem sucedido, e sobretudo creio que o próximo jogo diante do Benfica será um dos jogos possivelmente mais interessantes do campeonato. Pode não ser em termos de nota artística, mas na dimensão competitiva será um jogo extremamente interessante. E quando se falava, e falou-se durante algum tempo, que esta equipa do Famalicão tinha a limitação de não conseguir pontuar diante dos grandes, não esquecer que na primeira volta perde os 3 jogos sempre por 1-0, e isto já denuncia uma dimensão competitiva acima do que normalmente foi dito. Este empate diante do Futebol Clube do Porto e este empate diante do Sporting de Braga fora com golos, parece muito interessante, sobretudo numa equipa que não deixa de ser tremendamente consistente no momento defensivo. E vai ser um desafio hercúleo para o Benfica, e não deixa de ser curioso que é logo o primeiro desafio da jornada, num dia que pode vir a consagrar o Futebol Clube do Porto como campeão nacional. E ainda vamos ao Marítimo, ou melhor, à invasão de madeirense ao Seixal, que encheram as bancadas do estádio principal do centro de treinos do Benfica, para verem a sua equipa confirmar o regresso à Primeira Liga, 3 anos depois. Tomás, pela avalanche de gente, é bom sinal ver um clube que motive este tipo de apoio regressar à Primeira Divisão. É um clube de Primeira Liga e não só pelas assistências nos Barreiros, também pela forma como cada vez mais consegue ter um grupo de apoio muito significativo a jogar no continente, com muitos madeirenses que estão, obviamente, a viver no continente. Portanto, é um regresso justo. O Marítimo foi a melhor equipa da segunda Liga nesta temporada. Primeiro, soube cativar o Vítor Matos, que é um treinador que deixou a marca inicial nas bases da temporada e, portanto, tem obviamente de ser destacado. E esse 4-3-3 teve bastante continuidade com o Miguel Moita, antigo adjunto do Leonardo Jardim. Portanto, o Marítimo soube agarrar os ex-adjuntos de equipas técnicas de topo para conseguir voltar à primeira divisão, trabalhando dentro deste 4-3-3 muito de Klopp na fase inicial. Não surpreende, tendo em conta os anos que Vítor Matos passou com Klopp, na forma como quer pressionar, com 3 avançados, depois 3 médios. Aí o papel do Guirassy foi fundamental, um médio que preenche muitos espaços, consegue encurtar nas coberturas, para depois também libertar a criatividade dos jogadores mais ofensivos e permitir recuperações altas para o Marítimo ter situações vantajosas para concretizar logo os ataques. Depois, a nível ofensivo, o Rafael Guzo e o Carlos Daniel são 2 interiores de muita qualidade, diversidade nos movimentos, conseguem provocar combinações exteriores, porque o Marítimo também apostou muito nisso, sendo que o Martin Terrone acaba por ser uma das figuras maiores do campeonato. É um extremo habilidoso, não propriamente de corredor lateral, procura ganhar zonas interiores, tem boa qualidade na definição do passe e até do remate, é um extremo com sentido associativo. E do outro lado o Simo, que é o jogador mais vertical de 1 contra 1. Para isto, o Marítimo apostou no Adrien Butz, que também já é um velho conhecido do futebol português, um avançado de ligação, com muita elegância no gesto técnico,
não é um goleador, mas soube entregar golos e fez a melhor época recentemente no futebol português, portanto, nesse sentido, acaba por ser também uma das figuras. Depois, é inevitável destacar o Samu na baliza, claramente o guarda-redes em destaque nesta temporada de segunda Liga, e também o Noah Madsen, que foi um dos centrais também de referência, um central capaz na antecipação, bom na saída de bola, com recursos para defender em campo aberto ou em bloco mais baixo. Portanto, vamos ver como é que o Marítimo consegue não só preservar este plantel, mas também tentar reforçar-se na perspectiva de manutenção na primeira divisão. Mas para já, nada a dizer, o apuramento justo para o principal campeonato. Para embrulharmos este episódio, chegamos ao Teatro dos Sonhos para falarmos precisamente na fase da Liga dos Campeões em que é mesmo suposto sonhar. Nesta terça-feira em que gravamos, o campeão PSG recebe o Bayern de Munique na primeira mão das meias finais e no dia seguinte o Atlético Madrid é anfitrião do Arsenal. Tomás, começando pela eliminatória que terá mais portugueses, a notícia que mais nos dirá a respeito, e pensando um pouco no Mundial, é que Vitinha já recuperou da lesão que o andava a chatear. Sim, ainda bem para a seleção portuguesa, mas antes de mais para o PSG e para termos todos os ingredientes para esta eliminatória, porque de facto pode ser o jogo do ano ou a eliminatória do ano entre as duas melhores equipas da atualidade. Não me parece que fiquem grandes dúvidas em relação a isso. Nesta temporada o Barça poderia estar nesta luta, mas com aquele registro muito particular que também conhecemos bem. Depois, em relação a esta eliminatória, o PSG tem um fator que pode ser decisivo, é que é uma equipa bem mais completa do que o Bayern, uma equipa que respeita mais as diversas fases do jogo. O Bayern é uma equipa extremamente ambiciosa, que corre riscos constantemente, e isso notou-se na eliminatória com o Real Madrid, em que se pôs numa situação em que podia perfeitamente ter perdido aquela eliminatória. Portanto, do Bayern há de destacar o talento ofensivo, a forma como se lança na pressão a todo o campo e depois, a partir da qualidade dos apoios do Kane, para que o Gnabry, o Olise, o Luís Dias, enfim, apareçam em situações de finalização. O Olise vai ter aqui uma oportunidade de se consagrar como um dos melhores jogadores da temporada. Veremos se a aproveita ou não. Não é o único, mas estou muito curioso para ver como se comporta o Olise. Mas o PSG, com os laterais, com os movimentos dos avançados, sobretudo o Dembélé, que está a regressar à melhor forma, com o Kvaratskhelia e o Doué, que são extremos que por dentro ou por fora conseguem também relacionar-se não só com o Dembélé, mas também com os laterais. O PSG é uma equipa que tem tudo também para se impor perante o Bayern, e o Bayern é uma equipa que permite oportunidades, ou pelo menos é esse o registro habitual. Veremos se o PSG, no entanto, consegue fazer o que fez na época passada, porque é muito complicado repetir títulos na Europa, mas estamos a falar de uma equipa que chegou pela terceira vez consecutiva às meias finais, e acho que isso diz tudo sobre a trajetória recente do PSG. Depois, na outra meia final, um jogo um pouco mais difícil de prever, sendo que o Atlético já não é nada daquilo que se imagina, e aquele rótulo de equipa defensiva já faz um pouco menos sentido, até pela disposição que Simeone oferece à equipa, com muitas vezes 4 atacantes, o Griezmann e o Alvarez em mobilidade por dentro, e depois 2 jogadores verticais por fora, o Lookman e o Giuliano Simeone. O Atlético não oferece muitas garantias defensivas, e o Arsenal também é aquela equipa que pode ter mais armas em momentos-chave, nomeadamente na bola parada. Voltaram a marcar de bola parada frente ao Newcastle, o golo belíssimo do Eberechiesa. Portanto, vamos ver se o Atlético consegue ter esse nível de rigor que nem sempre tem tido nas duas áreas, porque o Arsenal, por mais que não esteja a encantar ofensivamente, é uma equipa que sofre poucos golos. Na eliminatória com o Sporting não sofreu, teve o Raya em belíssimo plano, o nível defensivo está a voltar aos poucos também com a estabilidade que a Arteta vai encontrando. Agora, o Arsenal está em duas frentes, e isso pode ser um fator determinante na história desta eliminatória, porque o Atlético está totalmente focado na Champions. E chegamos ao fim deste episódio. Mais uma vez, muito obrigado por nos ouvirem desse lado. A sonoplastia e a edição deste episódio são do Tomás Delfim. Um abraço a todos e vemo-nos na próxima semana, possivelmente já para falarmos de um campeão nacional. Um abraço. Grande abraço a todos.
Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.